Hoje vamos apresentar o podcast da comédia brasileira e temos aqui Luquinhas, Oi, sou eu, Leticinha Oi. e Pedrão. Pedrão na voz. E vamos subir os tópicos. O que vocês acham do Hassum? Ele foi bem direto, né? A gente gostaria de discutir um pouquinho o que mais incomoda cada um, né, no cenário da comédia brasileira. E eu cheguei a falar pra eles que algo que me incomoda muito é esse humor Leandro Hassum, que eu acho que se repete em vários filmes da comédia brasileira, que é um humor muito físico, é um humor pouco inteligente. Eu acho que às vezes eu me sinto até meio ofendida, porque ele explica tanto a piada que eu penso, meu, você acha que eu sou burra? Eu não consigo entender essa piada sem você ficar repetindo ela várias vezes. Então isso é algo que me incomoda muito. Eu acho que esse ponto que você levantou pode ser também. Eu não sei se ele. Porque eu acho que ele é o nosso Adam Sandler brasileiro. Todo ano ele está fazendo pelo menos 2 filmes, eu Sim, acho. sim. Eu acho que pode ser a falta de um diretor bom para conduzir a comédia. Mas eu acho que um outro problema, concordo super com o que você falou, mas um outro problema são duas polêmicas envolvendo o Hassum, especificamente, que ele tem um filme que o filme começa com o personagem dele sendo um anão, só que ao invés de contratar um anão mesmo, eles diminuem ele digitalmente e possivelmente fazem piadas até ofensivas aos nanismos. Eu confesso que eu não vi o filme. E um outro que eu posso falar mais com prioridade é um que eu vi o trailer, pelo menos, foi ele fazendo um papel onde o mundo, as mulheres estão tomando muitos dos empregos e para ele sobreviver no emprego dele, ele tem que se disfarçar de mulher. Eu achei muito problemático porque tem muita piada, tipo, sei lá, é uma coisa que um pipocando já falou que, tipo, não é só você botar uma saia e se fazer de mulher que você vai entender o lado feminino. Então eu vi esse filme até bem problemático, tipo, ainda mais se fazendo de uma comédia. Assim, eu acho que esse tipo de humor, ele não se restringe apenas ao Leandro Hassum. Eu acho que boa parte do problema também tá no público consumidor. Porque, querendo ou não, o brasileiro desde sempre se acostumou a ouvir esse tipo de comédia. É o que a Letícia falou. Às vezes você até se sente burro de tanto que eles tentam explicar aquela comédia, aquela piada, mas eu sinto que é uma tentativa deles tentarem vender o filme para qualquer tipo de público. É pro público que vai estar passando, sei lá, tá almoçando num restaurante, o filme vai estar passando de canto assim numa televisão. Você não precisa assistir o filme inteiro, ele vai querer ser forçado e se vender a todo momento e qualquer pessoa. Parece que é uma tentativa muito, não sei dizer, uma tentativa muito grande de tentar se vender a qualquer É custo comercial, social. eles fazem o filme comercial, né? Tentar ser comercial a qualquer custo. Eu acho que isso é um problema muito grande nas comédias brasileiras. Eu não acho que só existam filmes desse jeito na comédia brasileira, como, por exemplo, Saneamento Básico, um ótimo exemplo de como se fazer um humor Um muito... ótimo exemplo. um exemplo de como se fazer humor sem forçar tanto a barra, sem insistir tanto em piadas. Então, mas você vê que ele é antigo, né? Outro filme que a gente gostou bastante, O Homem que Copiava, também é antigo. Eu sinto falta de filmes assim hoje em dia. Eu não vejo mais. Não sei se eu tô por fora, não sei se vocês conhecem algum aí, mas eu não vejo mais. É que também tem que ver, tipo, eu acho que a gente está falando de comédia e aconteceu uma coisa recentemente, não sei se vocês vão querer falar sobre o Léo Lins, Uhum, tá sim, sim. ligado? Então, tipo, eu acho que realmente as pessoas hoje em dia, uma parte delas, elas querem ver um humor depreciativo. E eu acho que hoje em dia não é o que as pessoas, na verdade, querem realmente de fato, mas é o que está sendo enfiado goela abaixo por muitos filmes. Não sei se eu desconversei a conversa. Não, acho que é um tópico importante de ser falado, como as pessoas enxergam o humor hoje em dia e o que a gente espera quando a gente senta pra ver um filme de comédia. Eu acho que esse é o grande ponto da discussão. O que a gente espera quando a gente senta pra ver um filme de comédia. É que esses dois filmes que você citou, tipo, O Homem que Copiava e O Saneamento Básico, eles carregam uma identidade muito forte do diretor, né? Que é Uhum. o Jorge Furtado, que foi um diretor que a gente conheceu esse semestre. Sensacional. Que a gente gostou muito porque eu acho que a gente se identificou com o estilo de comédia dele. Sim. Porque não é um estilo de comédia... Ele é comercial, ele não deixa de ser comercial, mas ele explora muito bem zonas que os outros filmes, eles acabam, sabe, falando demais. O Leandro Hassum, em muitos momentos, ele é muito
overactor, ele tenta explicar demais, ele se exalta demais. Tem outros filmes como o... Como é que era o Entre Abelhas? Entre Abelhas? Esqueci o nome dele. Fábio Porchat. O Fábio Porchat, ele também muitas vezes cai nessa mesma retórica de sempre se exaltar muito nas piadas, mas ele faz aquele filme Entre Abelhas, que ele consegue se conter. Em alguns momentos você vê o Fábio Porchat ali, mas ele se contém na maior parte do filme. Então, eu acho que muitas dessas vezes o problema não tá nem no ator em si. Às vezes pode ser o diretor que não conseguiu extrair o máximo da atuação, ou o problema muitas vezes está até no roteiro. Por exemplo, aquele filme que a gente falou do Os Salafrários. Eu sinto que a atuação não é boa, mas eu sinto que a maior parte do problema está na construção do roteiro. Eu acho que tem uma fórmula pronta e eles reproduzem isso e eu já cansei, entendeu? O que eu acho legal em Saneamento Básico e O Homem que Copiava é que eles têm uma linguagem muito específica deles, que eu acho que enriquece pra caramba o filme e eu sinto falta disso hoje em dia. Sim, mas posso jogar uma bomba aqui para vocês? Pode. Que a nossa amizade vai estar um pouco comprometida. Eu confesso que eu gosto de um humor mais físico. Gosta? Eu Não, go- tudo eu bem. go- Eu gosto de humor de pancada, de cair no chão. Tá certo que eu cresci assistindo Chaves e os Caras de Pau. Uhum. E esses filmes que vocês falaram, eu assisti também, obviamente, mas eu sinto que eles são diluídos em outras temáticas. Saneamento Básico é uma temática de comédia, mas eu sinto um drama leve, tipo, é uma relação da moça que quer deixar a vila mais limpa, Sim, por causa da fossa ou fosso, dependendo do que você quiser falar. E o homem que copiava, pô, nem se fala, ele flerta com vários outros estilos, ele vai pra ação, vai pro drama, vai pro suspense. Então, esses filmes eu acho legal observar que eles flertam com outros gêneros, assim, eles não se param no drama. O que vocês têm a dizer sobre isso que eu falei? Eu não acho que você ser comercial, você ter esse humor mais físico é um problema em si. Eu também cresci assistindo Chaves, adoro Chaves, e um bom exemplo disso, que a gente também assistiu esse semestre, foi Toque. Toque é extremamente comercial nesse sentido. Sim. Você tem a Tata Werneck como protagonista, mas o texto enriquece muito. Ele pode ser sobre... Ele é mais físico do que Saneamento Básico. Não, eu concordo muito. Desculpa interromper um pouco, mas eu concordo muito. Eu não estou falando do comercial. Eu estou falando do humor pancada, físico, do humor físico. É um tipo de humor que eu gosto mais, mas eu concordo que os filmes hoje em dia estão bem xoxos, assim, de comédia. Continue, por favor. Então, eu acho que o problema não é ser comercial. O problema é quando ele fica muito enlatado. Eu sinto que o brasileiro ele encontrou uma fórmula de fazer sucesso e ele não quer largar isso a qualquer custo. Porque ele viu o que dá dinheiro e o que as pessoas querem ver na tela, só que atinge uma boa parte do público. Só que, eu não sei, tenho medo de estar sendo um pouco... Ferro e Fogo? Eu fico um pouco confusa. Cara, quer ser Ferro e Fogo, seja. Você tá no seu espaço de liberdade. Vai, fala. Não, eu fico um pouco confusa porque eu acho muito estranho que, assim, você falou dessa fórmula do sucesso, né? Tem a fórmula do sucesso que ela se repete. E eu não sei até que ponto ela dá certo, porque todo mundo que eu chego e falo, um filme de comédia brasileira, não, é tudo baixaria, é tudo besteira, é tudo igual. Então, assim, as pessoas realmente consomem? Eu não sei também, porque o próprio cinema, a própria comédia brasileira se zoa falando isso que as pessoas repetem. Mas eu não acho que é uma verdade, porque as pessoas assistem. Então eu acho que é só o diretor falando, sei lá, se achando, tipo, tá, isso que eu tô fazendo é uma coisa comercial super anestésica. Eu acho que é isso. Porque eu vejo o próprio filme falando, mas eu não vejo tantas pessoas falando sobre isso. Algo a declarar, Lucas? Ele deu uma colada agora, ele ficou olhando pro infinito. Assim. Ele tem esses momentos. Não, é que pra mim é realmente confuso. Porque se você parar pra olhar, a maior bilheteria da história do cinema é o quê? Minha Mãe é uma Peça? Que... É que eu acho que Minha Mãe é uma Peça, ela... engraçado. Sim. Engraçado. Sim, então, eu acho Minha Mãe é uma Peça engraçado porque eu acho que ele trabalha bem o limite desse humor mais físico, desse humor mais verborrágico, mas ao mesmo tempo ele não é tanto que nem outros filmes como do Leandro Hassum, por exemplo, como o meu Cunhado é um Vampiro, que a gente fez esse semestre. Sim. Ele se contém um pouco, entende? Eu acho que os filmes que realmente fazem sucesso no Brasil de comédia são os filmes que entendem
esse limite, até onde você vai com esse humor físico, porque eu não sou contra o humor físico. Eu só acho que quando você usa ele demais e quando você usa esse humor físico demais, junto com essas piadas que a pessoa fica se auto-repetindo o tempo todo, eu acho que fica cansativo. Não, piada que se repete é horrível. É horrível. Tipo, é aquele conceito, você explicar a piada não tem graça. Sim. E eu confesso que depois que você falou, realmente, eu já fiz um show de stand-up amador na minha escola. Não, Dario, eu não vou contar as piadas, mas realmente a piada ela é como uma cirurgia, tem time, tem hora, tem que ver tudo isso. E até mesmo se preocupar do estar ou não ofendendo alguém, entendeu? O palhaço ele joga a torta na própria cara. É isso. E com essa frase espetacular de Pedro Ricardo, a gente vai encerrando aqui nossa primeira edição do podcast Briso. É isso. Muito obrigada, gente, por ter ouvido até aqui. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Lucas. E é isso, foi uma conversa muito legal. Obrigado. Eu ia falar dá like, mas Dario, dá nota máxima. Por favor. Obrigado. Dá like e nota Te máxima. amo. Falou.